Boa noite, meu nome é Vitória Vilar e a gente vai estar estudando grandezas na aula de hoje. Vamos lá! O que é grandeza? A grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, a gente consegue medir temperatura, a gente consegue medir quilogramas, entre outras grandezas que a gente consegue medir. Bom, na aula de hoje a gente vai estar estudando alguns tipos de grandeza. Vamos estar estudando grandezas escalares, vetoriais, diretamente proporcional e inversamente. A gente vai estar analisando também que algumas grandezas a gente estuda muito na física. Então, a aula de hoje, a gente vai ver até um pouco de física. Vamos lá! Vamos começar com grandeza escalar. Bom, grandeza escalar é muito simples, galera. A gente só precisa o quê? De um número e uma unidade de medida, porque a grandeza escalar ela é definida por um número seguido de uma unidade de medida. Então, massa, tempo, temperatura são todas grandezas escalares, ou seja, se eu pegar um número, que é o 5, colocar uma unidade de medidas, segundos, pronto, já tenho tempo, que é uma grandeza escalar. A vetorial, ela precisa de 3 características. Ela precisa do módulo, ela precisa de direção e sentido, ou seja, força, velocidade e aceleração, elas são grandezas vetoriais. Se vocês pararem bem para pensar, a grandeza vetorial ela é muito vista na física. Então, por isso que eu disse para vocês, a gente vai acabar vendo algumas coisas, né? Algumas coisas sempre se complementam. Então, o que a gente estuda agora sempre complementa, seja para outro assunto, seja para outra matéria. Bom, vamos lá. Agora a gente vai ver diretamente proporcional e inversamente proporcional. Vamos lá. São aquelas que a variação de uma provoca a variação de outra. Só que diretamente proporcional, ou seja, vai ser igual. Quando eu variar uma, vai variar igualmente a outra. Se eu multiplicar uma, vai multiplicar a outra também. Então, isso eu digo que elas são diretamente proporcionais. Bom, deixa eu dar um exemplo para vocês, para ficar bem mais simples de entender. Eu tenho 3 cadernos, comprei 3 cadernos. E eu gastei R$8 nesses meus cadernos. Fechou? Tenho 3 cadernos, gastei R$8. Se eu comprar 6 cadernos, ora, se eu comprei 3, eu gastei 8. Se eu comprar 6, que é o dobro, eu vou gastar o quê? Vou gastar o dobro. Ou seja, eu vou gastar R$16. Então, isso que é uma grandeza diretamente proporcional. É que se acontecer de eu dobrar, ele também vai dobrar. E se acontecer, de eu diminuir, também vai diminuir do outro lado. Agora, inversamente, não. O próprio nome já diz inverso. Então, se acabar aqui eu aumentar alguma coisa, vai diminuir outra. Se eu multiplicar alguma coisa, vai dividir outra. Então, vamos dar um exemplo para ficar bem prático. Vamos lá, eu tenho 30 vasilhas, né? E cada vasilha minha aguenta 6 litros de água. Beleza? Anotadinho? Então, vamos ver. Eu vou colocar só 3 litros nessas minhas vasilhas. Então, cada vasilha eu vou pôr 3 litros. Se eu tinha uma vasilha que comportava, 30 vasilhas que comportavam 6 litros, eu diminuí a minha quantidade de litros. Ó, de 6 litros, eu vou colocar só 3 litros agora. Então, eu tinha 30 vasilhas. Para caber minhas águas todas, eu vou precisar de quanto? Se de 6 eu diminuir para 3, inversamente proporcional, 30 eu vou precisar de 60. Eu vou inverter, eu não diminuir, eu não dividir por 2, eu dividir pela metade de um lado, do outro eu vou fazer o oposto, não é? Então, a gente vai estar resolvendo algumas questões, Vamos estar resolvendo 3 questões. As questões estão no PDF, Então, bora lá! Bom, a questão 3
Considere as definições abaixo. Essa questão é o que a gente viu logo no iniciozinho da aula, né? Que são sobre grandezas escalares, que a gente só precisa de um número e uma unidade de medida. E grandezas vetoriais, que são as que necessitam de pelo menos 3 características. Qual é? O valor numérico, que está aqui, ó, né? Precisa de direção e precisa de sentido. Então, vamos lá. As alternativas são... Vamos lá, grandeza escalar. O que eu posso ver aqui? Que tem tempo, tem temperatura, né? As grandezas vetoriais. Na letra A, não pode ser temperatura, porque já é uma grandeza escalar. Letra B, não pode ser massa, porque também é uma grandeza escalar. C, velocidade. Opa, velocidade tem um valor, tem direção, sentido. Então, vai ser a letra C, né? Vocês reparem, olha, essa questão é uma questão bem simplesinha, né? Mas a gente tem que estar atenta às alternativas, tem que saber a definição de escalar, saber a definição de vetorial, para poder estar respondendo. Não é uma questão de cálculo, você só precisa ter esse pequeno conhecimento. Vamos lá. A questão 8. A questão 8, ela é uma questão bem completa. Eu gostei muito da questão 8, porque ela não envolve só grandezas, ela envolve outros assuntos também, não é? Então, vamos lá. Bom, certa piscina tem 12 metros de comprimento, 6 metros de largura e 1,5 metros de profundidade. Sabe-se que, com a piscina cheia, deve-se colocar 4 gramas de cloro para cada 1.000 litros de água. A quantidade de cloro que deve ser colocada nessa piscina cheia é de aproximadamente. Bom, vou estar ressaltando algumas coisas aqui nessa questão. A primeira, a gente vai estar utilizando o fórmula do volume, não é? A gente vai precisar. A gente vai ter que ter outros conhecimentos, como metros cúbicos, porque volume é dado em metros cúbicos. A gente vai ter que saber a conversão de metros cúbicos para litros. Outra coisa, é uma questão tipo assim, Vitória, mas não tem nada a ver com grandeza. Quem disse que não? A gente precisa saber quantos litros de água tem na piscina. E depois que a gente fizer isso, a gente vai ter que fazer a conversão, utilizar a regra de 3. Se eu estou utilizando uma regra de 3, ela vai ser diretamente proporcional ou ela vai ser inversamente proporcional? No caso dessa questão, ela vai ser diretamente proporcional. Ela vai, se eu aumentar o litro de um lado, eu vou aumentar a quantidade de cloro. Então, às vezes a gente olha uma questão assim, pô, não tem nada falando de grandeza. Mas tá bem subentendido na hora que a gente vai fazer aquela regra de 3. A gente nos deu razão e proporção. Quem viu o vídeo na aula passada, né, já tá sabendo mais ou menos como funciona, porque na aula que vem a gente vai estar estudando só a regra de 3. Então, bora lá resolver. Outra coisa, olhem bastante essa palavra, aproximadamente. Vocês têm que analisar quando estiver lendo, porque quando a gente fazer as questões, galera, a gente está lá resolvendo o cálculo. Nem sempre o cálculo as alternativas vai estar bem certinho. Tipo, deu, por exemplo, 15. Claro que não é o exemplo dessa questão, mas deu 15, a minha alternativa deu 15,3. Na minha alternativa só tem 15, 16, 17. Então, a gente tem que olhar muito essa palavra, aproximadamente, não é o que está escrito aqui. O cálculo dessa questão, ela vai estar
aproximada, ela não vai... Você olhar aqui, você vai falar, não é nenhuma, mas vai estar aproximado. Você vai marcar o que é aproximadamente, galera. Então, vamos lá para a resolução. Coloquei algumas informaçõezinhas, né, que a gente vai ter que ter nessa questão. O quê? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, não pode esquecer. Vamos lá. Volume, a fórmula, vocês não podem esquecer também. Volume, que é comprimento vezes largura vezes altura. Nesse caso, profundidade, porque se trata de uma piscina. Então, vamos lá. A gente vai estar calculando o volume. Então, vamos calcular 6 vezes 12 vezes 1,5. O resultado vai ser 108 metros cúbicos. Lembrando que volume se dá em metros cúbicos. Beleza. Vamos lá. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Aqui não tá 1000 litros, né? Tá só 1, mas, gente, é 1000 litros, tá, galera? Então, bora colocar. Então, eu vou fazer o quê? Multiplicação cruzada. Olha só, como eu disse, se as disciplinas, os conteúdos se interligam. Razão e proporção. Vamos lá. Vamos fazer a multiplicação cruzada. Então, quando eu multipliquei cruzado, o x deu igual a 108 mil litros, não é? Fechou, bora lá. Então, eu já sei que eu tenho na questão, cada 1000 litros, eu tenho que colocar 4 gramas de cloro. Eu já transformei o volume, né, em litros. Então, o volume, a capacidade de litros total da minha piscina é 108 mil litros. Então, assim, em 1000 litros é 4 gramas. Em 108 mil litros vai ser quanto? De novo, vamos lá. Multiplicação cruzada. A gente faz a multiplicação cruzada, resolve a questão. Então, temos que x é igual a 432 gramas. Galera, analisando, lembra que eu falei aproximadamente? Não tem 432 gramas na alternativa, mas tem 430, que é o que se aproxima. Então, é isso que a gente vai marcar. Gostei muito da questão, é uma questão muito completa, se vocês pararem para analisar assim, não é algo difícil, é algo muito simples, muito simples, mas que vai exigir uma atenção de vocês, vai exigir um conhecimento de vocês. Então, ó, pegue essas questões parecidas, toda vez que você vê uma questão assim, que você estiver resolvendo em casa, você pega assim, essa questão eu estou utilizando geometria, estou utilizando cálculo com volume, estou utilizando razão e proporção, estou utilizando grandeza, estou utilizando a regra de 3, ok? Para ficar bem mais simples para vocês estarem resolvendo. Vamos lá para o último exercício, né, de hoje. Um exercício muito tranquilo, muito fácil. Considere as grandezas físicas: velocidade, temperatura, quantidade de movimento, deslocamento e força. Dessas grandezas, qual é a escalar? Velocidade? O que a gente já falou sobre grandeza escalar? A grandeza escalar, ela precisa de um número e uma unidade de medida. Simples. Eu vou olhar a alternativa que eu vou precisar só de um número e uma unidade de medida. Velocidade. Precisa de sentido, direção, módulo, vetorial. Temperatura. Temperatura precisa do quê? Um número e a unidade de medida. Temperatura, letra B. Viu, galera? Muito simples, muito fácil.
É um conteúdo bem tranquilo e muito presente em todas as questões, em outras matérias, inclusive, né? A gente utiliza na física, a gente vai estar utilizando em outros lugares. Então, assim, façam as listas de exercícios. Qualquer dúvida, só procurar um monitor, né? Ou professor, alguém que esteja disponível. Façam as questões dos exercícios, né? A aula foi bem rápida novamente. Esses assuntos iniciais que eu estou introduzindo, eles são simples, né? São um conteúdo bem pouco, mas eles são muito precisos, galera. Então, bora estudar, né? Pra gente conseguir uma super nota no Enem. Vamos lá? Muito obrigada, então, a todos que me acompanharam e até a próxima aula. Obrigada!